2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo de Ciências e hoje a gente vai ver a classificação relacionada às reações químicas. Lembrando que na nossa aula passada a gente falou muito sobre balanceamento das reações químicas. Quando a gente fala de balanceamento, o que é que a gente vai procurar saber? A gente vai falar da igualdade dos átomos que estão do lado dos reagentes e dos átomos que estão presentes do lado do produto. Isso é balancear. Lembrando que a gente sempre tem que buscar concentrar os nossos números, né, nesse balanceamento no coeficiente dessas estruturas. Porque se a gente simplesmente for mudando os átomos das moléculas, a gente altera a origem e o produto daquela molécula. Beleza? Mas na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação das reações químicas. Bom, as reações químicas elas podem ser divididas em dois tipos. Ou a gente vai classificá-las relacionadas às substâncias, ou a gente vai classificá-las em referente à sua reversibilidade. Tudo bem? Primeiro a gente vai falar sobre o aspecto da classificação por substância. Quando a gente fala de classificação por substância, a gente tem que sempre olhar reagente e produto. Sempre olhar reagente e produto. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro tipo de reação química associada à substância que existe, a gente chama de reação de adição, que é muito fácil a gente poder ver. Vocês vão reparar aqui, ó, que o reagente, no caso, são duas moléculas simples. Professor, por que o senhor está falando que são moléculas simples? Porque elas só vão ter a presença de um tipo de elemento. No caso aqui, ferro. No caso aqui, oxigênio. E o produto, o resultado final dessa reação química, gerou uma molécula composta. E vai ter dois tipos de elemento para formá-la. Certo? Então, ó, a transformação de dois simples em um composto, a gente chama de reação de adição, ou então reação de síntese. E vocês podem exemplificar, tem um demonstrativo aí no caderno de vocês, se vocês colocarem uma molécula A mais uma molécula B vai se transformar em uma molécula totalmente nova, chamada, aqui no caso, de molécula C, beleza? Então a gente vai falar de adição quando a gente pega, ó, átomo com átomo e soma, né? Quando a gente simplesmente faz uma reação química que vai somar as estruturas atômicas, a gente chama de reação de adição. Bom, a mesma coisa relacionada à reação está associado ao inverso, né? Se eu tenho uma molécula composta num reagente e ela se transforma em duas moléculas simplificadas, a gente vai ter a divisão dessa molécula atômica aqui, a gente vai chamar de reação de decomposição ou reação de análise, ok? Decomposição, vocês vão lembrar muito das aulas de biologia. Decompor é separar. Decompor é dividir. Então, você pega uma molécula composta e divide em duas moléculas simplificadas. Tudo bem? Agora, as duas últimas. A gente vai ter a reação de simples troca e a reação de dupla troca. Olha aqui, ó. A gente tem, ó, uma molécula AB e uma molécula C, certo? Se a gente pegar esse exemplo aqui, a gente tem dois átomos diferentes e um átomo isolado, que eles vão sofrer processo de reação. O que é uma reação de simples troca? Aquele átomo que estava associado, ó, estava formando essa estrutura composta, ele vai sofrer a separação, ele vai se isolar, e esse que estava isolado, ele vai se unir com o outro, ó. Então, a gente teve uma troca aqui, ó. Esse átomo estava isolado, se uniu, e esse átomo que estava unido se isolou. Agora, se isso acontecer duplamente, aí ficou fácil, né? Eu chamo de reação de dupla troca. Então, ó, NaCl, o nosso cloreto de sódio, H, hidrogênio, enxofre e oxigênio.
a gente vai ver que o sódio aqui, ó, ele se juntou com o enxofre e o oxigênio e o cloro se juntou com o hidrogênio. Então, houve uma troca dupla aqui. A gente chama isso de reação de dupla troca. Beleza? Agora, separando as reações em relação à sua reversibilidade. Quando eu tenho a possibilidade de gerar um produto numa reação química e, por algum motivo, certo? Eu conseguir reverter a situação, fazer com que esse produto volte aos reagentes naturais, eu chamo esse tipo de reação química reversível, porque tem a possibilidade dele voltar. Bom, o caso mais comum de uma reação irreversível está associado com um tipo de reação que envolve, por exemplo, a queima, a combustão. Esse tipo de reação de combustão não tem como você voltar ao original. É só a gente lembrar de uma folha pegando fogo. A partir do momento que ela sofreu a combustão, não tem como eu devolver o que ela era anteriormente. Beleza? Então fica aí a nossa explicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tchau!